Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente e hoje vamos falar um pouco sobre seleção de hosts. Quando vamos executar uma ação, seja via playbook ou comando ad hoc, precisamos selecionar quais hosts ou grupo de hosts aos quais as ações serão executadas. De forma simples, o nome de um host ou de um grupo de hosts do inventário são utilizados como padrão de alvo de execuções de tarefas. Quando estamos escrevendo playbooks, na diretiva hosts, especificamos quais hosts vamos executar as ações, assim como quando executamos os comandos ad hoc, também informamos qual host ou grupo de hosts estamos executando a ação. É muito mais simples controlar quais hosts vamos executar uma ação usando padrões de hosts com cuidado, tendo grupos de inventários apropriados. Temos como opção a utilização de condicionais para a execução das tarefas, o que torna muito mais complexo, mas é muito importante ter a compreensão dos padrões de hosts. O padrão de host mais básico é o nome de apenas um host listado no inventário. Isso especifica que o host será o único destino de ação do comando do Ansible no inventário. Quando executamos um playbook, a primeira tarefa que é executada é a Gathering Facts, e ela é executada em todos os hosts especificados na diretiva hosts. Caso o Ansible receba uma falha ao coletar os facts do host, ele será removido da ação a ser executada. Podemos também, na diretiva hosts, especificar um endereço IP. Esse endereço IP precisa estar listado em nosso arquivo de inventário. Caso contrário, não conseguiremos utilizá-lo, mesmo que ele seja um endereço válido e responsível no nosso ambiente. Devemos ter muita atenção ao gerenciar os hosts utilizando endereços IP, por ser muito difícil identificar qual IP corresponde a cada host. Porém, em alguns momentos pode ser necessário trabalhar com endereçamentos IP. Por exemplo, em casos de ainda não termos o host cadastrado no nosso DNS, podemos também criar um alias para o endereço IP do nosso inventário, utilizando a variável Ansible_hosts. Conseguimos fazer isso adicionando o alias do host em nosso inventário. E depois utilizamos a técnica de variáveis de hosts, criando o diretório host_vars e dentro desse diretório criamos um arquivo com o mesmo nome do alias que especificamos em nosso inventário. E por fim, adicionamos nesse arquivo a variável Ansible_hosts contendo o nosso endereço IP. O resultado ficaria assim. Primeiro, criamos o alias desejado no nosso arquivo de inventário. Depois, criamos um arquivo de variável de hosts, com o nome do host, assim como está no nosso alias. E por fim, adicionamos no conteúdo desse arquivo o parâmetro Ansible_hosts e especificamos o seu respectivo IP. Quando utilizamos o nome de um grupo na diretiva hosts, o Ansible irá executar as ações em todos os hosts que fizerem parte desse grupo em questão. Quando precisamos executar ações em todos os hosts do ambiente, independente do grupo que ele faz parte, podemos utilizar o grupo especial chamado all. Podemos também utilizar outro tipo de grupo especial que se chama ungrouped, que procura todos os hosts que não fazem parte de nenhum grupo. Uma alternativa à utilização do parâmetro all também é utilizar o asterisco. Assim, teremos o mesmo resultado. Podemos também utilizar alguns metacaracteres para definir os hosts que vamos executar nossas tarefas. Devemos ter muito cuidado ao utilizar este método, quando estamos utilizando o comando ad hoc principalmente, pois estes caracteres são interpretados pelo shell do Linux. Quando vamos utilizar este método com comandos ad hoc, coloque este padrão em aspas simples para proteger que o shell do Linux não interprete estes caracteres. Da mesma forma, quando estivermos trabalhando em um playbook,
Coloque os caracteres coringa entre aspas simples para evitar comportamentos indesejados. Isso garante que o Ansible interprete corretamente esses caracteres. Podemos também utilizar o caractere asterisco para substituir apenas uma parte da string. Por exemplo, podemos executar uma tarefa para todos os hosts que terminarem com lab.org. Note que na saída do nosso playbook contém apenas o Node 1 e o Node 2, pois eles terminam com lab.org. E o nosso Node 3 termina com datacenter.org, então ele não foi incluído na nossa execução. Outro exemplo é utilizar o Coringa para executar a ação em todos os hosts que iniciarem com 192.168.15. Neste exemplo, estamos executando a ação desejada para todos os grupos ou hosts que iniciem com a palavra datacenter. Quando utilizamos o Coringa para executar tarefas para um host ou um grupo, o Ansible não faz diferenciação o que é grupo ou o que é host. Por exemplo, no playbook que acabamos de ver, temos vários grupos iniciando com datacenter. Se alterarmos a expressão para data asterisco e tivermos algum host iniciando com a palavra data, mesmo que ele não faça parte dos grupos datacenter, este host será incluído em nossa execução. Podemos também definir hosts ou grupos usando uma lista. Esta lista deve conter os valores separados por vírgula. Todos os hosts especificados serão incluídos na execução de tarefas do nosso playbook. Da mesma forma que fizemos para os hosts, podemos também fazer para os nossos grupos. Você também pode misturar hosts, grupos de hosts e Coringa, conforme estamos vendo neste playbook. Podemos utilizar o caractere dois pontos no lugar da vírgula, porém é sempre recomendável utilizar a vírgula como separador, ainda mais quando temos uma situação que precisamos trabalhar com endereços IPv6. Quando definimos uma lista de grupos, podemos utilizar o caractere e comercial antes do nome de um grupo. Assim, o Ansible só irá considerar os hosts que fazem parte dos dois grupos. O caractere e comercial, neste caso, tem um funcionamento similar ao operador lógico AND. Como podemos ver no exemplo da tela, o host precisa fazer parte do grupo Datacenter SP e Web Servers para ser considerado na lista de execução deste playbook. Ao contrário do que vimos anteriormente, podemos utilizar um operador NOT, ou seja, podemos, por exemplo, executar uma ação para todos os hosts, exceto um grupo de host específico. Veremos mais detalhes no nosso laboratório.